Fala pessoal, beleza? Tio Phil aqui em mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês. E vamos lá, no vídeo de hoje, né, eu vou fazer uma gravação aí sobre o Zahir, né, claro, né, ainda eu tenho uma boa notícia, né, porque eu subi ele em off pro nível 8, certo? Tio Phil, em off? Pois é, em off, porque bom, vocês vão querer mais um vídeo de partida rápida com ele, sem novidade? Eu não gosto, pra não ficar na mesmice, né, mas por enquanto, né, vamos trazer novidades, pô, vamos ver jogando aqui, é assim que funciona. Mas antes de jogar com o Zahir, eu tenho uma novidade, não é uma ideia aqui que foi dada por um inscrito. Que inscrito? Não lembro. Não lembro, muita gente pediu muita coisa pra mim, acredite. E, inclusive, pediram assim, duas coisas que estão na lista pra fazer, além do como jogar com o herói, né, que eu tô pra trazer aí, mas eu tenho que fazer minhas pesquisinhas. Pediram pra falar sobre bolsas, bags, certo? Só que esse daí eu vi que o buraco é mais embaixo, eu preciso de um trabalho um pouco mais complexo, envolver pessoas, né? Um outro camarada que ele é muito bom também no backpack, o cara é nível elite, né? Junto com o Lui ali. E só que assim, tem um detalhe, né? Esse de bag tem algumas nuances, né? Que não sei se vocês percebem nas minhas jogadas, que às vezes eu substituo, às vezes eu mantenho, às vezes eu tiro ela. Então, você tem algumas estratégias que eu quero falar para vocês, elas com detalhes, certo? Não simplesmente falar jogado assim, porque são muitos itens, né? São muitas bags. E eu não quero falar de bag dos heróis, não, eu quero falar as bags compartilhadas, né? Você tem uma estratégia com elas, tá? Então não é simplesinho. E a mesma coisa que eu falo das caveiras, que é o que hoje é o que eu quero falar com vocês. Vamos falar sobre caveiras, certo? Não, eu não vou colocar de novo aí o nosso querido Harkon deitado em caveiras. Não, eu vou poupar vocês dessa. Mas que dá vontade, dá. Não, na verdade, dessa vez eu vou falar uma palavra rápida sobre caveiras e estratégias, que essa foi a solicitação do meu querido inscrito. Para que serve, como que funciona, qual que é a melhor estratégia. E isso é uma coisa que é rápida de falar. Eu tenho sim relíquias de caveiras, tá? Que é o Hex Hatred, e eu tenho aqui também o Cursed Idol. Eles entram aqui nessa lista? Sim, entram, tá? E já vamos começar, eu quero começar com as relíquias. Elas são mais chatinhas de falar, né? Então vamos começar com os mais difíceis. Hex Hatred e Cursed Idol, todos eles têm praticamente, ó a formação desse, e olha a formação desse. O formato de uma caveira, né? E aí, assim, o Hex Hatred em específico, você pode relacionar caveira, pet ou acessório. Enquanto o Cursed Idol, eu posso apenas relacionar caveiras, tá? O Hex Hatred, diferente do Cursed Idol, esse cara aqui, você pode jogar com, em primeiro lugar, eu não vou falar um herói específico, são um conjunto de heróis, tá? Bora simplificar. Em primeiro lugar, você vai jogar com heróis que trabalham com gestão de mana. Obviamente a Shanna, né? Você tem a Tink também, que ela tem alguns itens que trabalham com mana. E o Buzz. São 3 heróis aí, né, nesse primeiro lugar, que eles são perfeitos por causa disso, tá? Em segundo lugar, você tem Enoch, tá? Por quê? Justamente pela variedade de pet e de maldição que ele aplica, certo? E aí, mas ele não trabalha com mana. Ele não trabalha com mana, mas é mais em relação ao roubo de vida, que é que eu tô falando dele, entendeu? E a mesma coisa eu falo pro Zahir, que vai estar junto com ele em segundo lugar. São os dois, que são heróis que trabalham com maldição, tá? É mais pra você combar a maldição, só isso. Combando maldição, você sabe muito bem que a maldição, ela dá uma atrasada na cura do oponente, né? E na vida máxima dele. Você tem menos 1% aí dele aumentar a vida máxima. Então, você consegue estacar a maldição no oponente. Aí você você derruba o cara rapidinho, entendeu? E em terceiro lugar, o resto, todo mundo, certo? São esses 3 lugares. Como assim todo mundo? Por que todo mundo? Porque no Hex Hatred você ganha mana, certo? E inflige maldição. E aí você pode aproveitar e usar itens compartilhados que usam maldição. Que usam a mana, certo? Um exemplo você tem aí a Cleansing Crown,
tá? Então, e assim, existem outros exemplos, né? Mas eu vou poupar um pouco vocês, que não é o objetivo aqui falar sobre mana, tá? Mas é só desse cara específico, tá? Bom, e aí assim, aí o Cursed Idol. O Cursed Idol, particularmente falando, ele é que é o queridinho, aliás, é o meu queridinho, ainda mais quando falo de Zahir e Immoral, tá? Ele, então, ou seja, eles já estão em primeiro lugar de quais são os heróis que você vai usar mais esse cara. São esses dois, entendeu? Em segundo lugar, Gangue, cara. Por que Gangue? Porque a Gangue ela tem alguns itens que eles fabricam usando caveira, certo? Que é aquela máquina lá de quebra-cofre, o escudo principal deles lá, que eu amo aquele escudo. São itens feitos com caveira. Então você sim pode usar, e eles têm a classificação caveira. Então você pode associar, entendeu? Então, perfeito fazer isso. Só pra vocês saberem qual que é. Vindo aqui no itens, ó, vou colocar. Opa, aqui de novo. Eu vou pôr de novo. Não, pera. Eu tenho a classificação caveira aqui? Olha, tem. Não, isso aqui é veneno, seu burro. Seu burro digo eu, tá? Aê, caramba. Pera aí, vamos escrever Skull aqui. Pronto. Então assim, se eu vier aqui, ó, todos esses itens que eu tô mostrando pra vocês são classificados como caveira, ó, que tava falando do Unsafe Safecracker, ó a caveira ali embaixo, certo? Você também tem a Soul Harvester do Enoch, né? Aí tem as caveiras, obviamente, né? Você tem o Ratbone também. Você pode sim, pô, imagina, nas duas relíquias você pode colocar o Ratbone, fica fantástico. O importante é vir rato e caveira suficiente para isso. E também você tem a Potion of Botulismo, né? Botulinum, mas é botulismo, né? Em português. Claro, né? Eu não recomendo fazer a poção. Essa poção é fantástica, tá? Mas eu acho que dá pra fazer outra além dela. Sim, faça ela é perfeita. Mas tem outros itens também que dá pra fazer, tá? Mas assim, caveira de verdade, nesse vídeo, nessa explicação, eu vou falar dessas caveiras. Se vocês quiserem que eu fale numa parte 2 sobre os itens feitos com a caveira, coloca nos comentários que eu faço, tá bom? Mas tem que ter pelo menos 3 comentários, né? Eu sei que poucos gostam de comentar nos meus vídeos, vocês gostam de ver, mas não gostam de escrever, seus tímidos. Brincadeira, galera. Mas vamos lá, então assim, voltando ainda a falar das relíquias, daqui do Cursed Idol, né? Por que esse cara é interessante? Porque, olha só, você além de infligir maldição por segundo, por 3 de maldição infligido, você remove 7 de vida máxima do oponente. E não importa que item infligiu a maldição. Não importa, o importante é que se você infligiu maldição no oponente, esse cara tá de prato cheio pra acabar com a vida do oponente, mano. Vocês entenderam a treta com o Enoch e com o Zahir? Vocês viram um dos meus vídeos anteriores que eu falei, a melhor relíquia do Zahir é o Cursed Idol. Então, ou seja, cara, aí, mano, ou vão consertar esse item, ou vocês podem usar esse item a rodo, que vale a pena, tá? Claro, né, você pode usar também, além desses dois, né, em segundo lugar, todos, né, todos os heróis podem usar ele. Fica fantástico, daí você pode usar, né, pega aquela tela que eu tava mostrando, né, os itens fabricados com caveira, e aí você monta, né, a estrutura que fica uma beleza. Até posso trazer um vídeo pra vocês falando de itens que são criados com caveira, né? Aí, ó. E dá, viu? Só que teria que ser um vídeo que o protagonista vai ser ou vai ser o Zahir, vocês já vão entender o porquê, ou vai ter que ser o Enoch, por motivos óbvios, né? Porque a caveira Por quê? Porque a caveira faz parte da evolução da arma principal dos dois heróis. É só por causa disso. Beleza, agora vamos falar dos itens. Esquecemos um pouco as relíquias, né? Vamos deixá-la pra lá. Pronto. Eu disse pronto. Legal, vamos falar da caveira, da Weathered Skull, certo? Cara, é assim, como eu disse, a caveira básica, você pode usar ela com qualquer herói, não tem herói específico, tá? Claro, assim, vamos estabelecer um padrão aqui. Heróis específicos, sim, Zahir, Enoch. E todos os demais em segundo lugar, tá? É isso que eu quero falar a partir de agora, para qualquer um deles, tá? Porém, a Weathered Skull, ela vai drenar meio de energia e infligir 1 de maldição. Em uma luta normal, qualquer que você está fazendo, tirando o Zahir e o Enoch, tirando os que estão em primeiro lugar,
a caveira, ela até que se dá bem, né, de você usar ela. Por que ela se dá bem? Porque você tem a chance aí de drenar energia. Se você perceber que o seu oponente ele vai ter poucos itens que aumentam a energia, pô, drenar é fantástico. Ainda mais aquele oponente que tem muita arma na build. Então ele vai começar a errar bastante. Ele vai começar a não ter energia para executar a arma dele, entendeu? E isso é poderoso, tá? Inclusive também aquele que tem muita cura, como uma Pepper, por exemplo. A Pepper tem muita cura. O próprio Enoch também tem muita cura. Então se você está aplicando maldição nesse cara, ele é perfeito. Por quê? Porque você vai impedir que ele faça o trabalho dele. Se você impedir o cara de fazer o trabalho dele, ele vai perder. Entendeu? E se você associar essa caveira com tá vendo? Ela emite ele inflige 1 de maldição, né? E a cada bônus de nível também mais 1, ou seja, 2. Então imagina, se a cada 3 ele vai reduzir vida máxima e ele impede que aumente a vida máxima, você vai abaixar, né? Ele vai abaixar a vida do cara cada vez mais, até ele chegar a menos de 10 de vida. Olha que lindo, né? Bom, desse cara, se você reagir ele, né? Cadê, ó? Aqui. Se eu for reagir ele com o Golden Clover, eu vou criar a nossa querida Golden Skull, certo? E a Golden Skull, na minha humilde opinião, exceto a Ninfedora e a Fern, é o item que vocês devem ter na sua bag, devem ter na sua build. Ah, tio Phil, por quê? Bom, primeiro porque no vídeo anterior que eu falei sobre trevos, eu já tinha deixado bem claro que, pra mim, é imprescindível você ter trevos na sua build. Só isso. E aí, se vem o Golden Egg, que é o que? É imprescindível para você ter aumento monetário, a união desses dois itens forma o Golden Clover, que é um item indispensável para sorte e monetário. E qual é a continuação desse item? Pega a caveira e faz o Golden Skull. Essa é a continuação. Entendeu? Por quê? Porque esse cara, além de ter as propriedades da caveira, né? De drenar, ganhar de sorte, quer dizer, sorte não. Drenar energia e infligir maldição, você vai estar dando sorte para você, né? Ainda que você tenha ainda a propriedade do trevo aqui, aumentado em 2,5, vamos falar assim, né? Que não é só 20% de chance. Estamos falando de 50% de chance de aumentar a raridade do item da loja. Agora imagina se você tem mais do que um desse item aqui, é quase 100% de chance. Entendeu? E claro que você também tem a chance de ganhar de 0 a 3 aí de moeda. Pode ter 0? Claro que pode. Ué, tem isso. Se tiver azar, né? Mas ninguém aqui vai ter azar, não é verdade? Então assim, é fora o bônus de nível, né? Então assim, cara, esse item o Golden Skull. Todos os heróis têm que ter. Não tem essa de, não, mas esse aqui não. Tio Phil, você mencionou a Fern e Ninfedora. Sim. Por que elas não é tão interessante de ter? Porque existem builds dessas duas heroínas que elas trabalham com planta associada, tá? Então assim, como a Golden Clover é um item 1 por 1 de espaço, eu posso colocar ela onde quiser. E ainda você posso combinar ela, como ela é uma planta, que queira que não, dourada, mas é uma planta. Então eu posso associar como planta. Aí se eu transformar ela na Golden Skull, ela perde a propriedade de ser uma planta. Ela vira apenas uma caveira e um acessório. Ou seja, perdeu o Playboy perdeu pra Fern e perdeu pra Ninfedora. Inclusive até pro Buzz também, entendeu? É que o Buzz, ele tem a Golden Skull dá outras propriedades, entendeu? Embora, se for querer associar, porque ele tem mais plantas ainda, né? Do que as duas. Embora a Fern tá batendo nos 50%. 50-50 aí com o Buzz. Porém, a Ninfedora não. Então, para essas duas, deixa como planta. Pro Buzz, pode ser que sim, dependendo da sua build, tu mete a Golden Skull, que também dá certo, tá? É isso. Pra Golden Skull é isso, certo? E outra, né? Ainda falando da Golden Skull, ela é bom você ter aquilo que eu falei, né?
junto com itens que fazem a sua economia no jogo render. Coloca ela junto ali da barra de ouro, se você conseguiu fazer uma. Algum item feito com a barra de ouro aí que dá monetária, você deixa ali no cantinho que é sucesso, tá bom? Bom, agora se você reagir, né, a nossa querida caveira com a essência da morte, mais conhecida como Death Essence, você cria a nossa Unholy Skull. A Unholy Skull, ela é, como eu disse, né, ela tem uma propriedade, eu gosto muito dela, ainda mais quando eu tô tratando aí de Enoch também, tô tratando aí de Zahir, certo? E também ela é muito boa pro Harkon, certo? Por quê? Vamos lá. Porque ela, primeiro, porque ela dá. Você tem aí aumento de 30 de vida máxima, tá? Isso no início do dia. Você ganha 1 de empoderamento e 3 de roubo de vida. Por isso que eu tô falando do Harkon, tá? Porque o Harkon, ele trabalha com empoderamento. O Harkon é interessante você ter roubo de vida, né? Que é um dos itens dele, dos atributos lá no 4º lugar, né? Mas é bom também. Fora, claro, também nós temos aí os itens, né? O que a caveira os atributos que ela já realiza. Só que tem uma troca, uma moeda de troca aqui, que é o quê? Você inflige 1 de veneno em você mesmo, tá? E isso vem da essência da morte, beleza? Só que até lá eu sei que você vai ter aí uma boa recuperação de debuff, né? Então uma mão vai lavar a outra, não é verdade? Então assim, tá, pra que serve a Unholy Skull? Quais são além do Zahir e do Enoch, quais outros heróis dá pra trabalhar com ela? E assim, junto em primeiro lugar nós temos a gangue. Por quê? Porque se eu for mostrar pra vocês aqui, ó, dá um ligo aqui, ó. Ela é responsável por fazer o Hypnotic Deflector, tá? Que só é uma das armas bem legais dele. Outra, Sage também, ela faz parte do Soul Piercer. Então, cara, se você tiver a opção de ter várias Soul Piercers, cara, é lindo, tá? É assim, depois do veneno, porque a Sage, pra quem conhece bem a Sage é a mulher do veneno, né? Mas assim, é mais do que qualquer outra, né? Ela que é a mulher veneno, tá? Depois dela tem os demais. E como é que fala? Você tem lá a Midori, aquela poçãozinha de Midori lá, né? Aquela é fantástica. E ela combinada junto aqui com a Soul Piercer, pô, é lindo, mano, né? Você faz uma combinação muito boa, tá? Outra pessoa também que é legal você ter esse item é com Ronan. Como assim, tio Phil? Ronan se você fizer o Bad Ronan, que eu preciso fazer esse vídeo pra vocês, né? Você usando a Unholy Sword, né, com ele, é muito bom. Na verdade, a Unholy Sword, você tem... É uma arma que você pode usar para todos os heróis. É uma arma compartilhada, né? Mas ela é uma arma coringa, porque ela é ótima para qualquer um. Porque, olha, presta atenção, você ganha ao acertar... Primeiro que ela é 26 de dano, tá? Então é muito boa. Ao acertar você ganha 2 de roubo de vida e 1 de dano, aumenta o dano, olha que legal. Você inflige maldição por caveira associada, ou seja, não tô com ela aqui, mas ela tem, acho que se não me engano, são 4 associações. São nas extremidades, né, e nas pontas da lateralzinha, né, da arma. Ao acertar crítico, você ganha 4 vezes mais aí os atributos, né, e inflige 2 de maldição por caveira, né. E tem o bônus de nível, né, que aumenta mais aí o dano. Então, ou seja, pô, a Holy Sword é uma arma fantástica, é uma das... Depois da Flaming Sword, eu fiz há muitas décadas atrás, muitos vídeos atrás, eu fiz aí um ranking dessas espadas, só que elas agora estão em outro patamar, né? Como assim, tipo? Há modificações agora, então eu tenho que refazer esse vídeo pra vocês, e não vai ser nesse vídeo de hoje, mas eu posso trazer um vídeo falando, reclassificando as armas aí, né? As armas comuns, tá? E a Unholy Sword, ela tá lá ainda nos primeiros lugares, né? Então ela tá fantástica, junto com a Flaming Sword, beleza? E essa arma aí, como eu disse, ela é fantástica com todos os heróis, mas com Ronan ela faz de um belo estrago. E também com o Harkon faz um belo estrago. Então,
Tá aí, esses camaradas aí são ótimos pra esse cara. Bom, eu também tenho aí o Voldemort, né? Que é um petzinho feito aí com o queijo, através do queijo, né? Do Brie ou do Blue Chili Cheese. Eu gosto de chamar ele de Brie porque ele parece branco por fora e levemente esverdeado, tá? Ou Gorgonzola. Mas de Blue Cheese não tem nada, na minha humilde opinião. E tá aí o Voldemort. O Voldemort, ele, né, é aquele negócio, né? Pra quem trabalha com rato, pô, ele é fantástico. Como ele foge um pouco do contexto, ele ali, ó, o Voldemort, ele também é um item coringa, você pode jogar qualquer um. Mas como eu tô falando de crânios de modo geral, tá, ele é um crânio, ok, tá. Só que esse cara, você pode jogar qualquer um. É só você ter a build certa de rato com a pessoa, entendeu? Então, vai, entendeu? O Ronan é bom pra ele, tá? Eu já, assim, sem medo, eu já falo Ronan. Mas você tem outros heróis também que, se você configurar direitinho, dá certo. Bom, Unholy Sword... Unholy School, como vocês podem perceber, ela é bem versátil, né? Ela é... Como é que pode falar? É um item ele vai bem. Aliás, ela faz um trabalho excelente, excepcional com o Cursed Idol. Então, assim, pô, é bem interessante. E os heróis vocês já entenderam quais são, tá? Bom, bora avançar para não ficar lambendo. Eu adoro também essa aqui, né? De todos esses itens aqui, né? Eu gosto muito da Golden School e gosto muito da Unholy. Só que a Heavenly School, e já entrando para esse item, era um item que eu não usava, eu passava, serião. Se aparecesse assim no baú do tesouro, tal, eu skipava ele, eu vendia. E só depois é que eu percebi o quão anta eu era, entendeu? Pô, como assim, tio Phil? Pois é, por quê? Porque, em primeiro lugar, diferente de todas as outras caveiras que ela drena energia do oponente, essa aqui, ela funciona como ganho de energia para você. E assim, você ganha 1,5 de energia a cada 3 segundos. Ou seja, pô, eu acho que é muito, entendeu? Antigamente, essa caveira, ela tinha associações. Eu tô falando de antigamente, tá? Hoje em dia não tem mais, não. Bom, então assim, ela no início do dia você ganha aí 3 de recuperação de vida. A cada 3,5 segundos você ganha 1 de recuperação de vida, remove 1 de veneno e 1 de maldição de você, tá? Ou seja, a Heavenly School, ela começa a trabalhar ao contrário dos demais. Tio Phil, ela é boa pra você infligir? Não. Ela é o único item que ela não... assim, você pode colocar como associação. Legal. Isso sim. Se você quiser trabalhar com caveiras de fato, beleza. Manda ver. Pode usar. Então você tem que ter... assim, só que você tem que usar outras caveiras junto com ela. Você pode usar ela para você ter mais ganho de energia. Substitui aí você ficar usando banana e maçã, né? Porque, pô, ali ela vai recuperar... as frutas recuperam meio de energia, 1 de energia. Essa aqui recupera 1,5. Olha a diferença, é muita coisa para um item só. Claro, estamos falando de um item lendário. Só que assim, é muito fácil você chegar e unir a Withered Skull com a Holy Essence. Desde que venha a Holy Essence. Sim, desde que venha. Mas se você teve a oportunidade de vir a Holy a princípio e você não está usando o Craig, né, porque senão você criaria o Guru Regutan, né? Mas eu tô falando em vias normais, qualquer outro herói. Mano, faz a Heavenly School, guarda ela. Pô, é excelente. Dependendo da sua build, pô, faz muito sentido. Você tira aquelas frutas que estão ocupando espaço na sua build para outra coisa, né? E assim, esse item, ele também ele tá dentro da build principal aqui do Zahir, para fazer o God King Khopesh. Tá, aqui ó, a build tá aqui embaixo, ó. Legal, né? Então assim, galera, esse item aqui, pô, tá bom, quais são os heróis que eu posso trabalhar com ele? Então, lembra daquela classificação que eu falei antes? Esquece ela. Então, por quê? Porque esse cara aqui, ele não inflige maldição, né? Como eu disse, pelo contrário, ele remove. Então assim, é bom você ter ele
Se você estiver já perto lá do endgame, né, na verdade, do final do mid pro endgame, é bom você ter ele para você poder limpar quem estaca muito veneno em você. É bom que ele remove esse veneno. Claro que até lá você já tem um anti-venom, porque pelo amor de Deus, tu vai enfrentar uma Fern, vai enfrentar uma Sage bem equipada, vai até um Zahir também, se for o Zahir noturno, ele vai te infligir veneno. Então, pelo amor de Deus, usa um anti-venom, ou então tenha um desses itens que dão resistência pra você. Ou que remova veneno, como esse cara aqui. E também maldição. Esse item é o item anti-Zahir, sacou? Só que você tem que ter aí mais do que um, certo? Tá? É isso. Bom, de caveiras é o que eu tenho a dizer. E eu vi que já passou de 20 minutos de vídeo. Pensando aqui em vocês, para não ter um vídeo muito longo, eu vou fazer uma brincadeirinha só do que. Bora jogar o Mochila Explosiva? Né? Fazer uma rapidinha aqui, por que não, né? Ó, vamos lá, tio. Aí, ó, só não vou falar tô quase, porque, nossa senhora, né? Tem que ter uma pontuação muito alta aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Olha que legal, adoro quando faz isso. O ideal é pegar daqui de baixo, ó. Isso é ruim que não passa a não ter mais, hein? Eu tenho que ser mais rápido, eu sou meio lerdo nesse jogo. Aí, ó. Eu faço assim, ó. Ai, meu Deus, tá acabando. Acabou. Cachorra. Eu fui melhor, né? Já fui melhor. Mas tudo bem, vai. Vamos voltar aqui, ó. Pega mais 5. Tá vendo por que eu tenho também gemas? Por causa disso aqui, eventinhos. Legal, galera. Bom, beleza, eu falei que eu ia jogar com o Zahir, mas eu vou criar um vídeo só pra ele, né? Vamos ficar só falando sobre caveiras, né? É o suficiente. Beleza? Então, pessoal, bom, pra você, meu amigo inscrito, que pediu essa informação sobre as caveiras, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Fica assim. Bom, e você, meu amigo, que não conhecia, né, ainda sobre as caveiras, agora tá conhecendo, e dá um like nesse vídeo se você gostou, meu querido. É isso aí. Se você não é inscrito, pô, se inscreve aqui no canal. E peraí, interrompemos, porque eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Eu estou triste e não estou ao mesmo tempo, né? Por que eu tô meio triste, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui no YouTube, não sei se foi um problema no YouTube, não sei. Eu tinha alcançado 500 inscritos. Tinha conseguido sim. Até tinha passado, foi para 520, né? Tava crescendo. Não sei porquê. Eu não sei se foi algum erro do YouTube. Eu não entendi. Eu voltei para 460, alguma coisa assim de inscritos, né? Eu assim, até pensei que fosse o quê? Eu acho que foi uma galera que não queria mais saber de backpack e tirou a inscrição, né? Só que não, porque eu tava vendo os analytics, ele nunca baixou, ele só subiu, entendeu? Então eu acho que deu alguma treta aqui no meu computador que voltou para o número de inscritos. Mas, beleza, galera, assim, por isso que eu falei, eu fiquei triste porque deve ter tido algum problema, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu preciso falar com vocês é que assim, eu em momento algum, eu faço meus vídeos pra conseguir inscrito, pra conseguir like. Não, cara, eu faço meus vídeos, sabe pra quê? Porque eu gosto de brincar no backpack. Na verdade, porque a minha ideia é mais no futuro, né? Gravar sobre todos aqueles jogos que eu julgo legais. E o backpack é um deles. Ou seja, eu gravo porque eu gosto. E eu gravo coisas que eu gosto, ainda mais para compartilhar com vocês aí que estão me ouvindo,
seja inscrito ou não, as coisas que eu gosto. Então, nesse ponto eu tô feliz, cara, porque assim, porque não vai ser essas coisinhas aí, esses erros de métrica do YouTube que vai me fazer ficar para baixo, não. Então, ó, é isso aí. Então, vocês que estão aí comigo, que eu tenho que a minha fanbase da hora, que eu gosto muito de vocês, sabem que vocês moram no meu coração, tá certo? Então é isso aí, meus queridos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e falou!